A Rede Mais dá prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. O segundo convidado para a entrevista de hoje é Adriano Trajano, do Partido da Causa Operária. Adriano, obrigado por atender ao convite da Hora H, Portal Mais PB Rede Mais. Você fala para 25 emissoras de rádio em toda a Paraíba. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, o Alisson Bezerra e Sony Lacerda. Boa noite, caros jornalistas. Boa noite aos ouvintes e os demais pelas redes sociais. Adriano, a gente vai dar início a essa entrevista fazendo as perguntas que são semelhantes a todos os candidatos. Por que você quer governar a Paraíba? Olha, eu não sou um candidato assim próprio, né? Eu fui escolhido por um grupo e esse grupo me escolheu e estou aqui para defender a classe operária, a classe trabalhadora, os mais pobres, os excluídos. O nosso partido está ligado a essa classe mais humilde. E é por essa classe que a gente está aqui para lutar, para dar dignidade a essa classe. Quem está acompanhando a gente agora de João Pessoa ao Iraúna, que talvez nunca tenha ouvido falar sobre Adriano Trajano, já que você é um candidato que vem naturalmente de Campina Grande, né? Para se apresentar à população da Paraíba, quem é Adriano Trajano? Olha, eu não venho necessariamente de Campina Grande. Eu nasci em Campina Grande, na maternidade Epídio de Almeida. Aos 15 dias, a minha mãe era empregada doméstica. Aos 15 dias, ela me levou para o município de Areia, na zona rural, no engenho. Ela foi criada por uma tia dela e essa tia dela me criou. Também criou outros filhos dela, no município de Areia. Daí ela saiu próximo ali de Areia e foi para os limites ali dos municípios de Remígio e Areia, outro engenho também. Ali eu cresci e minha vida ficou entre Campina Grande, Remígio, Areia, essa parte toda ali. Sony? Boa noite, candidato. O senhor fala muito que defende, né, que os interesses da classe trabalhadora. Eu li no programa de governo do partido que fala na questão da reposição salarial, né? Fala em 100% das perdas. Já há um mapeamento, quanto isso vai custar, de onde vai sair esse dinheiro, porque afinal de contas, quando você vai repor 100% de perdas, é muita coisa. Olha, quando o partido fala em 100% de perda, ele não fala estando no cargo de governador, porque o partido ele faz um programa assim, pensando na administração federal, no total. Como geralmente o partido lança candidaturas, ele não vê a possibilidade de chegar assim ao governo do estado. Por isso que ele faz uma campanha assim em geral para quando um dia chegar ao governo no país. Mas por que o partido não enxerga essa possibilidade de estar no governo? É muito difícil, né, um partido operário chegar ao poder, porque nós estamos enfrentando grupos muito poderosos, entendeu? Aí nós somos grupos, como eu já te falei, grupo operário, trabalhadores simples, né? E nós estamos enfrentando grupos como do agronegócio, que está no MDB, que move muito dinheiro, né? Movimenta muito dinheiro, o MDB, o Partido Progressista. Por exemplo, enquanto o nosso partido recebe 3 milhões de fundo partidário, de fundo eleitoral, tem um deputado aqui na Paraíba gastando 10 milhões do PP, só para deputado federal, e nós recebemos 3 milhões para dividir para 23 estados, 24 estados, para governador, candidatos a governadores, deputados, senadores. Vocês aqui na Paraíba receberam quanto? Tem uma previsão? Eu não tenho ainda essa informação clara para te dar, porque e como é que quem está sendo organiza feita a campanha na rua? Quem organiza mais é a turma de São Paulo, né? Mas como é que está sendo feita a campanha, já que você fala da ausência de recursos, né? Aqui foi feito assim com a ajuda de alguns militantes, né? A gente tinha um pouco do material, como a gente usa mais o partido do que o candidato, aí nós tínhamos aí um pouco desse material. O partido também fez uma campanha em São Paulo. Os militantes de São Paulo, eles conseguiram agariar alguns fundos, né? Pagou a gráfica em alguns estados e conseguiu fazer um pouco de material. Como a militância que cuida mais dessa parte aqui em João Pessoa, né, nas ruas, eu acredito que eles tenham recebido alguma coisa. Sony. O senhor fala muito que a sua candidatura, né, vem, enfim, do grupo nacional, né, a direção nacional, mas partindo do pressuposto que, a partir do momento que se coloca uma candidatura ao governo da Paraíba, de se ter propostas, até para as pessoas começarem a conhecer e saberem quem é Adriano Trajano, quem é o PCO,
né, que é um partido de tradição, assim, nós já vimos outras candidaturas, principalmente a professora Lúcia Sarmento, né, que sempre militou e sempre esteve lá em campanhas eleitorais. Mas o que Adriano Trajano pensa para a Paraíba? Olha, essa discussão aí a gente teve dentro do partido, né, com algumas pessoas. Disse, como que a gente vai lançar candidato a governador, deveria apontar alguns pontos assim para o governo do estado também, né? Aí, essa parte ficou a nosso critério, entendeu? O partido visa mais essa parte aí da política ideológica do partido. Mas, sendo eleito governador, a gente tem visões assim para cuidar vamos te dizer, da agricultura, né? Que eu venho do meio da agricultura. Aqui em João Pessoa tem o turismo, né? E também da parte da saúde. Temos que ver tudo isso aí. Certo, o senhor fala muito da agricultura, né? A agricultura familiar, enfim, vem crescendo. Quais seriam as propostas, né? Mais incentivos, o que é que o senhor pensa sobre? Olha, é porque a gente temos que entender o seguinte, tem a parte do Cariri, né? Aquela parte da região do semiárido que é mais seca, tem a região brejeira e tem essa região da zona da mata. Cada região dessa tem um problema ali que deve ser conversado junto com a turma da agricultura, que faz a agricultura. Por exemplo, eu estive em Monteiro, Camalaú, o Tigre, principalmente na época da seca. Aquela turma lá, eles estavam se matando para cuidar do gado, né? Aqueles pequenos criadores. E a maioria, eles que estavam tirando leite, vendendo o leite, né? O queijo e comprando a ração para manter o gado, né? Não tinha nenhuma ajuda do governo, ninguém chega perto lá, né? Daquela população. Então, o dinheiro que serviria para comprar alimento para as pessoas, eles estavam comprando para manter a criação do gado. Então, nessa parte aí, a gente visa, por exemplo, junto com os agricultores, não só para a região do Cariri, como do Sertão e da região brejeira, a gente vê se a gente consegue construir uma indústria, vamos dizer assim, para produção de ração para a gente passar para esses pequenos agricultores, porque assim vai aumentar a criação no Cariri, na região, vai aumentar também a produção de leite. A gente visa comprar esse leite para as creches e escolas do estado, né? É claro que tem que agrupar essas pessoas em uma cooperativa. A gente visa também, são ideias, né? Construir barragens subterrâneas, que eles sofrem muito nessa parte do Cariri e do Sertão. Só lhe interrompendo, já ia perguntar sobre essa questão da água, né, que o senhor falou, principalmente que afeta não só os criadores, mas afeta também a própria agricultura, né? Além das barragens subterrâneas, né? Você acha que seria uma solução? Enfim. Perfuração de poços, cisternas e barragens, né? Porque é isso que as pessoas lá nessa região por onde eu estive, ali, Isabelê, como já te falei, o Tigre, o Conde, o Congo, né? Toda aquela região lá, eles falam nessa parte aí, né? E perfuração de poços artesianos também, né? Seria subsidiado pelo governo do estado? Seria, o governo tem que entrar com força total, né? Organizar ali, buscar recursos e fazer com que essa região ali se desenvolva, né? Tem não só o gado, como também tem a criação de bodes, né? Ovelhas, essas coisas aí nós temos que... O governo... criando algum incentivo ali, vai aumentar muito. E, além do mais, vai manter, né, a população na zona rural, né, vai gerar recurso também para a sua cidade e eles ficam ali na zona rural. A gente também tem a visão também na área da agricultura, cuidar também da parte do sisal, né? Que o sisal foi muito forte, principalmente naquela região de Soledade, Pocinhos, Remígio, Algodão de Jandaíra. Bem, aí hoje em dia existe uma procura muito grande, né, pelo sisal, por causa do artesanato. Eu estive conversando com essa turma aqui, geralmente eles estão comprando até da Europa por falta daqui da Paraíba. E a Paraíba tem já teve essa grande cultura, né, na área da agricultura, né, do sisal. E a gente pretende retomar com força essa parte aí, além do mais do algodão também. Que são culturas esquecidas, né? Assim. Exato. Candidato, o senhor fala aí sobre a agricultura e também a questão de recursos hídricos. Se a gente entrar em alguns temas que são pertinentes à população que está acompanhando a gente agora, nós estamos saindo da pandemia de Covid-19 e duas áreas principalmente foram bastante afetadas.
a saúde e a educação. E se o senhor tivesse como governador da Paraíba, quais seriam as ações que o senhor teria tomado à frente da saúde e o que é preciso ser feito para melhorar o sistema de saúde público? Olha, como governador, a gente não teria fechado tanto como foi, né, feito pelo governo do estado, né? Porque, olha, se você verificar, as pessoas de qualquer maneira tinham que trabalhar para sobreviver. E quem foi mais prejudicado foi a população mais pobre nessa área aí, né? Quando foi fechado essa parte aí, essa população que ganha pouco foi os mais prejudicados. E se você analisar direito, essa população ela teve que trabalhar para se manter, para sobreviver, entendeu? De qualquer maneira. Então, na área da saúde tem muitas coisas para a gente investir. Agora, a gente, como o nosso governo é um governo popular, a gente não trabalha com um projeto assim vindo de gabinete, vindo de ali onde está o deputado querendo ser o pai da criança ou o cara da empreiteira. Não, a gente quer ouvir a população, qual o problema que ela está enfrentando ali na área da saúde, seja qualquer as áreas dela, e como a gente encontrar uma solução. É claro que nós vamos escutar também os especialistas nessa área aí e procurar chegar a uma solução ali. Educação. A educação, nós temos que valorizar muito o salário, não só o salário dos professores, como o professor, né? Ele está muito desvalorizado. Aí, nós temos que ver também construção de escolas, né, de creches. Nós temos que ver também a valorização do aluno, porque, por exemplo, esse negócio de doar, que o governo doa o fardamento escolar, né? No meu ponto de vista, ele desobedece muitas regras, vamos te dizer assim. Em Remígio, por exemplo, e em Areia, o uniforme escolar, ele tem um padrão que vem de muito tempo, né? Aí o governo criou lá só para dar aquela propaganda do governo e desfigurou, vamos te dizer assim, esse negócio aí na área do fardamento escolar dos alunos. Também deveria ser feito o seguinte, ver como o dinheiro chegasse até a mão dos alunos, dos professores e dos pais, para que o fardamento escolar fosse comprado na sua própria cidade. Mas o fardamento não é algo que é fornecido pelo próprio Estado, candidato? Mas é fabricado, aqui geralmente eles contratam uma empresa, né? Faz de péssimo... O senhor queria regionalizar. Exatamente. Cada sua cidade ter o seu uniforme escolar. E o aluno comprar o material escolar na sua própria cidade para valorizar também o comércio. Comprar ou o governo doar? O governo fazer a compra também na própria cidade, né, e doar para esses alunos. Sony. O senhor falou aí que não coaduna com esses projetos que venham de gabinetes, né? Mas a gente sabe que a governabilidade, né? Isso vale para todos os governadores, enfim, que já passaram e os que virão, passa também pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Como será a sua relação, né, com esses deputados, independente do partido, enfim, ou das bancadas? Olha, como eu já te falei que nosso partido é um partido popular, ele visa sempre ouvir as pessoas. É claro que em um projeto de interesse da população nós vamos movimentar, organizar um jeito de trazer o povo para a Assembleia, né? Para que junto a gente possa conversar com os deputados e ali encontrar uma solução para aprovar os projetos que visa beneficiar as pessoas. O seu partido, candidato, ele é um partido que não tem, até agora, pelo menos até agora, e na história recente, representatividade na Assembleia Legislativa da Paraíba. Há candidatos que devem disputar a eleição para proporcional também esse ano, pelo Partido da Causa Operária. Mas a maioria da Assembleia, pelo menos das últimas legislaturas, é formada por partidos diversos que vão de encontro até mesmo com o pensamento que o Partido da Causa Operária tem. Como é que seria a sua relação com a Assembleia, por exemplo, com esses partidos? Até que ponto o senhor estaria disponível a ceder para ter uma governabilidade, ou não iria ceder, ou iria mais de encontro? Olha, a gente vai procurar conversar, né? Agora que o interesse da população, os interesses da população vai estar em primeiro lugar no nosso governo, né? A gente vai buscar um meio ali de conversar, é claro, né? Mas a gente, como o nosso governo, ele não está disposto a usar o dinheiro público para beneficiar deputados, e sim para beneficiar a população.
Mesmo que esses deputados sejam do PCO, não teria benefícios para eles? Exatamente, não teria, não. É diretamente para a população. E quais são esses benefícios que os deputados têm, candidato? Eles já têm os benefícios deles na Assembleia, né? Tem super salários e muitos benefícios lá que eles aprovam, né? O candidato Pedro Cunha Lima, seu adversário, fala em rever o orçamento que é destinado para a Assembleia. Pedro Cunha Lima cita que o orçamento da Assembleia é maior, por exemplo, do que outros poderes, como a Universidade Estadual da Paraíba. O senhor também comunga desse discurso que é preciso rever o valor que é passado de 1/10 para a Assembleia? Num governo como funciona hoje, a gente não mexeria, não. Porque, vamos te dizer, Pedro ele foi deputado, né? Ele teve a condição de mexer nisso quando era deputado, né? Como governador, é impossível essa parte aí. E ele não fez quando deputado, né? Não vai continuar o mesmo. Entendeu? É claro que a gente vai conversar com os deputados para tentar diminuir algumas regalias que eles têm, né? Sony. Candidato, muito se fala, e a gente já conversou aqui com outros candidatos também, sobre a questão da CAGEPA, né? Fala-se em privatização ou não privatização. O governador João Azevedo disse que não vai privatizar. Não vai privatizar, enfim, mas o fato é que a CAGEPA tem deixado a desejar. Eu acho que é uma das empresas mais reclamadas nos PROCONs, né, existentes aí, por conta da qualidade do serviço, né, ou a inexistência desse serviço à população. O que é que o senhor pensa sobre isso? Pensa em privatizar ou, enfim, como melhorar o serviço? Num governo do PCO, ele não pensa nunca em privatizar, ele pensa em estatizar. Tudo que for possível estará nas mãos do governo. A CAGEPA, ela precisa só ser melhorada, né? Onde é que está falhando, né? E ali a gente encontrar uma solução e pôr em prática. Porque se você for pensar nessa parte aí de algumas falhas, a Energisa, que hoje está nas mãos de grupos privados, ela presta um péssimo serviço à sociedade, né? Eu escuto muito rádio em Campina Grande, por exemplo. Eu escutei um cidadão falando que fazia 3 meses que tinha feito um pedido à Energisa para trocar um medidor daquele lá. 3 meses e eles ainda não tinham feito esse serviço. Agora, atrasou a conta de luz, em menos de 3 dias eles vão lá e cortam a luz e deixam o cidadão no escuro. Eles visam muito o lucro, né? Então, a gente vai lutar para trazer a Energisa, caso um governo do PCO, né, na Paraíba, voltar a ser estatal? E voltar a ser estatal. Você acha que consegue? Consegue, junto com a população consegue. É claro que tem alguns contratos, né? Mas a gente vai buscar um meio de trazer a Energisa novamente para as mãos do governo. Candidato, falando um pouco de política e relação institucional que o senhor pretende adotar caso venha vencer o governo do Estado. Em o senhor sendo eleito governador da Paraíba, o senhor vai ter que ter um diálogo com pelo menos 223 cidades, são 223 municípios, e se espera de um candidato ou se espera de um governador que ele tenha diálogo com esses municípios, independente se sejam aliados ou não, que tenha uma relação institucional. Acho que é o mínimo que a sociedade espera de um gestor público. Como é que seria a sua relação com os 223 municípios, principalmente com os 10 municípios mais grandes, exemplo de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras? Quais seriam os investimentos principais que o senhor acha que seria necessário adotar em conjunto com essas prefeituras? Olha, será o mais necessário possível, né? Se for, a gente pretende conversar com toda a população, principalmente com os administradores dessa cidade. A gente só vai saber os problemas de cada cidade quando o cidadão que administra a cidade apresentar e ele apresentar meios para a gente lutar junto e encontrar a solução. Não teria nenhum problema de dialogar, por exemplo, com Bruno Cunha Lima, que é voltado mais à direita? Nenhum. Porque o nosso governo está voltado em beneficiar as pessoas, não são grupos. Todo projeto, quem quer que seja, que beneficie a população, que chegue principalmente àquelas camadas mais necessitadas, ali estará o nosso governo à disposição. Sony. Vamos voltar a falar sobre a valorização do servidor público, né? A gente começou a falar aí sobre a questão da reposição das perdas salariais, mas quais são as propostas que se tem para esse servidor público, além, claro, da questão salarial?
Olha, isso aí a gente, como eu já te falei, o nosso partido não trabalha com um projetozinho pronto vindo lá. A gente quer ouvir as pessoas, né? Seja da educação, na área da saúde, seja em qualquer área, e ali encontrar. Porque a gente vai trabalhar o governo para governar uma cidade, um estado, você tem um orçamento, né? E você não pode prometer no governo do estado porque você vai repor 100% das perdas salariais se você trabalha com um orçamento X, né? Se for possível, faremos. Mas nós lutamos muito pela a valorização do salário dos trabalhadores, né? O senhor tem caminhado, né? Enfim, já tem por algumas cidades, enfim, nessa campanha eleitoral, até mesmo na pré-campanha. Quais são os maiores problemas que o senhor já identificou conversando com a população hoje no estado? A saúde é péssima, né? A saúde, as pessoas reclamam muito, transporte escolar, mesmo que alguns municípios receberam muito ônibus que veio do Ministério da Educação na época do governo Dilma e do ex-presidente Lula. Tem esse problema muito porque tem esse problema de estradas também, né? Rodovias. Mas a saúde, a área da saúde é a mais problemática. A gente viu aí, nós tivemos a pandemia da Covid-19 e nós vimos a necessidade que se tem, né, até agora sobre a questão da interiorização dessa saúde, né? Ou seja, tiveram que ser abertos leitos de emergência, porque no interior não tinha. O seu programa de governo parte para essa interiorização, ou seja, para que o cidadão não tenha nem que encaminhar, enfim, a não ser que seja uma urgência realmente para Patos ou Campina ou João Pessoa, que fique realmente na sua cidade com bons hospitais, em parceria com os municípios? O nosso governo visa isso, né? A gente tem ideias, não tem projeto fixo, como já te falei. A gente vai conversar com a população de Patos, de Cajazeiras, de Sousa. Nós temos que organizar a saúde em cada região. Isso já é feito em outros estados e ficaria melhor com construção de hospitais, laboratórios, né? Para que lá o exame saia mais rápido e for possível postos de saúde e medicamentos, né? A entrega de medicamentos é um caos aqui na Paraíba. Candidato, nós estamos aqui recebendo hoje na Hora H Adriano Trajano, candidato ao governo da Paraíba pelo PCO. Estamos chegando na reta final da nossa entrevista, temos mais alguns minutos para conversar. Queria trazer alguns assuntos com os senhores voltados mais à política, principalmente à política nacional. Recentemente, o seu partido foi alvo de críticas, inclusive de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, por algumas publicações que o PCO estava fazendo nas redes sociais. E na visão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, são postagens que atentam contra a democracia, que incitam violência ou atitudes contrárias aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor enxerga essa decisão do ministro? O senhor acha que foi correta a decisão do ministro, não só em relação ao seu partido, mas também a aliados do presidente Jair Bolsonaro, diante desse comportamento contrário ao que diz a Constituição? Olha, a gente luta por democracia, liberdade, né? Aí, na medida que o ministro ele quer ali programar ou dizer o que a gente deve falar, o que a gente deve escrever, alguma coisa, ele já está extrapolando o seu estado o Estado democrático, né? Aí a gente luta por democracia, por liberdade. Então, na medida que um ministro ele diz, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, ele está se comportando também como um ditador, porque não existe só a ditadura do governo, seja ele de direita ou de esquerda, do Congresso, mas também do STF. Você acha que existe a ditadura do Supremo? Se caminha para isso. Não é um discurso bem parecido ao que diz o presidente Jair Bolsonaro, de quem vocês são contrários? Não, a gente entra muitas vezes no mesmo campo de Bolsonaro, em algumas vezes, entendeu? Mas não é que o Bolsonaro ele está falando isso por interesse, e a gente já é ideologicamente do partido. Se você for lá, o partido vem desde 79, me parece, entendeu? E o partido, quando, por exemplo, ele hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele quer impor algo que o partido lá atrás, quando foi registrado, já foi registrado com essas políticas lá.
e Mas o senhor passou acha que- todos os ministros, só ele que agora acha que é Mas errado, o senhor acha, ilegal? candidato, que não é errado você fazer discursos, não de críticas, as críticas são necessárias e precisam ser feitas a qualquer ente político, seja ele juiz, seja ele deputado, seja prefeito, seja governador, seja a própria imprensa, precisa que haja, sim, a crítica. Mas a partir do momento em que lideranças políticas partem para o ataque, chegando, por exemplo, a defender o fim de uma carreira de um magistrado, ou atacar a honra de um magistrado, isso não vai de encontro à Constituição, não acaba resultando em crime? Olha, na visão do nosso partido, não. Você está criticando alguém ou xingando alguém. Mas criticar é diferente do que atacar. Uhum. O senhor deve Agora, na compreender, né? medida, a gente entende assim, na medida em que se organiza ali algo e comete algo, aí tem que tomar a decisão. Por exemplo, como foi aquele ataque ao STF, onde aquela... A blogueira... Isso, uma blogueira lá. Foi lá e soltou bastante fogos em cima. Ali ele já está... condena. Sim, ali já está errado, entendeu? Quando ele parte para fazer alguma coisa contra a vida do ministro, a família do ministro, aí já é outra coisa, entendeu? Mas em falar a gente condena. Pô, o ministro tomar alguma atitude, Mas querer calar as pessoas. não incentiva a violência, candidato? Não acaba sendo um discurso eleitoreiro, por exemplo? Não incentiva, não. A violência já existe em Mas precisa ser abominada, né? Em todas as partes, né? Precisa ser abominada, né, a violência. Exatamente. Mas o nosso partido... É necessário que se entenda o seguinte, o nosso partido... Ele é um partido revolucionário, entendeu? Ele não é um partido que... tipo desses de direita aí. Nosso partido, ele visa ao país, a gente entende que só chegaremos a uma solução onde o trabalhador, o operário, tenha os mesmos direitos no dia que acontecer uma revolução e o trabalhador tome conta do país. Porque nós entendemos assim, que o STF é comandado por elites. O STJ por elites. Mas como mudar, então? Como tirar essa elite? Enfim. É só uma revolução, porque a elite, eles que fazem as leis, entendeu? Eles, além de fazer as leis, por exemplo, lá no Congresso Nacional, eles criam lei, procuram a qualquer momento impedir que a classe operária, por exemplo, participe de uma eleição. É democrática a eleição que nós estamos participando? Não é, porque nosso partido não tem tempo eleitoral na TV, não tem aquele horário eleitoral na TV, no rádio, então, que foi já tirado por essas elites que ocupam o poder. Eles procuram a qualquer momento restringir os direitos da classe operária. Então, nós não vemos vamos dizer, numa eleição, a solução para essa classe. Entendeu? Porque as elites que coordenam, que comandam o país. Candidato, a gente está entrando já na reta final. Só um bate-bola rapidinho com o senhor para a gente poder seguir o que foi combinado com os outros candidatos. Em quem o senhor vota para presidente da República? Nós votamos no Lula. Nós fazemos campanha para o Lula. É necessário o seguinte, nós não andamos na cocunda do Lula. Nós levamos o Lula na cocunda em qualquer lugar onde a gente vai. Porque nós lutamos, quando o Lula foi preso, nós estivemos lá na frente em Curitiba, fomos ao STF lutar pelos direitos políticos do Lula e por sua liberdade. Estivemos também no ABC protegendo o ex-presidente Lula. Então, a nossa campanha em prol do Lula vem de muito tempo, entendeu? Nós não estamos pegando carona na campanha do Lula. Se alguns partidos viessem apoiar PCO, o senhor rejeitaria esse apoio? Olha, não é uma questão da minha pessoa rejeitar, né? Eu pertenço a um partido, a gente tem que consultar o partido. Mas seria difícil. É bem complicado, porque o partido não aceita apoio da direita, né? E de grupos... E se fosse do PT? De grupos das elites. Sim, o PT a gente conversa. Conversa, né? PSOL, PSOL. O PSOL também conversa, porque vem da classe operária. E por que não houve conversa para poder fechar uma candidatura, por exemplo? Nesse mesmo microfone do senhor tá, o candidato do PSTU reclamou da falta de recursos, falta de estrutura para poder fazer a campanha. E por que não houve a união entre esses dois partidos? Não ajudaria? Temos divergências, né? Somos de classe operária, mas temos visões diferentes. Por exemplo, o PSTU tem sua candidata a presidente da República, porque o PSTU vê Lula como um traidor dos trabalhadores. Nós já não vemos isso. Nós entendemos que o Lula... nós não concordamos assim, com a política que o Lula faz em se unir às elites, mas nós entendemos que que ele quer governar e, para ele governar, ele tem que fazer acordos com as elites. Adriano Trajano, candidato ao governo da Paraíba pelo PSOL.
PCO, desculpa. PCO bem parecido, né? Às vezes a pronúncia fica bem dentro. Que a partir de agora você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais aqui na Hora H. Olha, eu quero agradecer a vocês, né, pelo espaço que vocês concedem ao Partido da Causa Operária e agradecer não só a vocês, como também as pessoas que fazem toda essa rede aqui de comunicação. Quero pedir para os paraibanos que votem no Lula para presidente e para governador votem no PCO, porque somos da classe operária, defendemos os trabalhadores e vamos estar sempre na luta em defesa dos mais necessitados e oprimidos.